O que nós estamos apenas é viciados, cara. E nada mata tanto quanto a glicose. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. No episódio de hoje, reunimos 3 especialistas que vivem a saúde na prática. Enzo Colim, psicólogo que traduz a mente humana com clareza e profundidade. Dr. Juan Celis, médico com uma visão moderna sobre corpo, performance e qualidade de vida. E Henrique Desordi, nutricionista que desmonta mitos e explica a nutrição de forma simples, científica e real. Por que o paciente come? Ansioso, ele acaba comendo? Porque ele não se permite sentir ansiedade. Nossa geração cresceu com o discurso de não devemos sofrer ou vamos ser recompensados. Nossa, geração do futuro, vai todo mundo se dar bem. Qual que é o resultado? Tá todo mundo se fudendo. Por mais que exista sofrimento, quando chega na hora de dizer não, então deu, a pessoa ela não aceita isso, ela quer continuar vivendo. Doutor Juan, com o trabalho multidisciplinar que vocês realizam, nós hoje encaramos um novo paradigma, que é o quê? Praticamente, entre aspas, né? O fim da necessidade, em tese, de cirurgias bariátricas. Porque hoje nós temos em mão recursos que até então não existiam e que são quase milagrosos em si, né? Porque atuam de forma espetacular. Qual é a sua visão, tendo, no caso, a multidisciplinaridade, né? Em foco com medicamentos análogos ao GLP-1, o famoso Mounjaro do momento, que é o Tirzepatida, mas está chegando aí a Retatrutida, né? Vamos falar certo? O que você acha aí? Vamos falar sobre isso. Cara, assim, de fato a cirurgia bariátrica ela era uma aliada muito grande, ainda é, no tratamento da obesidade. Ela tem seu lugar, não é porque a gente tem medicações que são muito avançadas, que são muito boas para a gente tratar a obesidade, que a cirurgia bariátrica, que se chama até cirurgia endócrino-metabólica, que ela perde o lugar dela. Até porque tem alguns pacientes que não respondem tão bem à medicação assim. A gente via isso muito com o Ozempic, com o Wegovy. Tinha paciente que não respondia, você fazia dose máxima, não parecia que você estava dando água pro cara. Com o Mounjaro isso já melhora. Alguns pacientes que não respondem tão bem já têm uma resposta melhor com o Mounjaro, mas mesmo assim tem paciente que tem uma resposta muito pobre, né? Se a gente pensar em pacientes com mais de 200 quilos, 210, 220, 230, como é que eu vou reduzir... Ok, reduzir 25% desse cara, do peso dele, é muita coisa, vai mudar a vida dele pra caralho. Mas ele ainda vai continuar muito obeso. Ainda vai continuar com muitas limitações. Então, muitas vezes, a medicação, ela não entra para substituir a cirurgia bariátrica, mas para tornar possível uma cirurgia bariátrica também. Um preparo já. Inclusive também, no pós-cirúrgico, né? No pós-cirúrgico também, sim. Pacientes que realizam cirurgia bariátrica, muitos provavelmente vão ter a necessidade de utilizar um análogo de LP1. Né? Tem muito paciente que faz bariátrica, que faz bypass e ganha tudo de novo. Mas tem um mercado também, né? Que fomenta isso na medicina, né? Tem muito... Pelo menos eu posso estar errado, não sei o que vocês acham, mas existe um mercado que as pessoas ganham dinheiro fazendo bariátrico e pessoas que talvez não precisariam da bariátrico, entendeu? Claro. Tem. Que agora também podemos falar que tem um mercado com as canetas também, né? Mas é que em tese, não parece inevitável. Porque veja bem, ó. Concordo. Vamos lá. O cara quer emagrecer, ele precisa do Mounjaro? Bom, em tese, via de regra, sei lá, vou chutar um número qualquer. 90% não precisa do Mounjaro. Mas o Mounjaro é um baita de um facilitador. E no final, todo N é 1, né? Porque você chega naquele caso que tem uma complexidade de vida única. E às vezes aquele cara, eu olhando de fora, vou dizer, cara, não precisa, mas pra ele, por que não, tá ligado? Pode ser que seja o fator determinante da mudança da vida do cara. Aí eu ia te fazer essa pergunta. Emagrecer começa na cabeça ou começa no corpo? Quando o cara, em questão motivacional. Cabeça, 100%. E eu não tô sendo enviesado, gente, por favor. Eu não tô sendo enviesado, tá? Não, tá certo. Eu sempre digo, o psicológico é a base, né, cara? E eu acho que os que começam pelo corpo, eles não sustentam, né? A adesão à dieta e ao treino é que é o efeito sanfona. Mas o que você quer dizer com o corpo, no sentido? Eu acho que... Pensar esteticamente, né? Ao invés de pensar em mudar o comportamento. Cara, mas se for pegar, eu acho que essa questão da estética é o que motiva a maioria deles a procurar essa primeira ajuda. Depois vai de nós, profissionais, educar eles que... Mudar, exato. Na verdade, esse é o trabalho... Esse é o movimento padrão, né? O trabalho, na verdade, que... Pelo menos quando eu pego a galera do meio wellness, que a gente, eu preciso dizer, né? A maior parte aqui tá motivado pelo estético, podemos dizer, né? É você, o maior desafio
em consultório é você transformar a função disso pro cara. Então, tipo assim, pô, você treina não é só pelo shape. Você treina por outras coisas também, né? Longevidade, coisas assim, coisas que são importantes pra ti. Você pega um cara que é pai pro seu filho e tudo mais. Então, mostrar pra ele que existem outros valores que não estão só presentes no shape. É inevitável falar que o shape não vai ter valor, cara. Vai ter valor. Assim, mas eu acho que não vou ser hipócrita de falar que não tem. E uma forma de recrutar e ensinar também. Você pegando pessoas que querem melhorar o corpo, principalmente obesos, é uma maneira de, por exemplo, assim, no Instagram, o que eles procuram? Eles procuram o shape massa. Né? Eles vão, por exemplo, o obeso, ele quer estar lá tratando com, muitas vezes, com um fisiculturista. Ele quer uma consultoria no fisiculturista, porque ele quer ter aquele corpo lá. Então, se o cara que ele está contratando for inteligente o suficiente também para explicar os benefícios de perder gordura, ajuda muito. Eu acho que é uma grande porta de entrada e gera um benefício, obviamente. Eu acho que é o contrário. Eu entendo o que você fala, eu acho que na ideia do ideal do que pode se manter, né? Até na própria estabilidade, manutenção e vida futura. Mas eu fico com o que ele falou em relação ao início. Porta de entrada. Porque o ser humano, ele precisa... É o famoso ver para crer. Concordo. Então, quando ele vê aquele resultado mais rápido, ele se motiva. E essa motivação ajuda, pelo menos no início da construção. Aí eu acho que o trabalho a posteriori é a sedimentação daquilo, do real motivo. Não apenas imediato, mas para frente, que aí eu acho que ele consegue construir uma base de fundamento. Tem até artigos que mostram, né, uma maior perda de peso num curto prazo gera uma tendência a esse indivíduo se manter num peso baixo no longo prazo. Né? Por isso que se discute muito nesse paper. Eu acho que é Temple Diet, né? Não lembro, é um trial. É justamente que é o seguinte, pô, a galera fala muito na internet hoje, tipo assim, não vamos trabalhar com dieta restritiva, não sei o quê, vai... Restrição gera compulsão. É ruim pro paciente, mas peraí, a gente tem estudo mostrando que dietas restritivas de primeiro contato aumentaram a motivação do paciente a voltar e continuar no tratamento. Por quê? Porque perdia um peso maior. Ele viu sentido. Ele via sentido. Então, o fato dele ver uma perda de peso no primeiro contato, porque apertou bem a dieta, faz com que ele retorne e continue, entendeu? Então, assim, depende pra quem tá falando, né? E assim, uma coisa que a gente não entende como profissional de saúde o paciente ele vai chegar com uma informação. Quem tem a capacidade de refinar essa informação somos nós. Eu não simplesmente aceito o cru do que o paciente vai trazer para mim, né? Tipo, eu quero emagrecer. Por que você quer emagrecer? Vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui que nem criança faz. E eu acho que até que a gente estava falando um pouco de educação, né? Como educar nossos filhos. Uma coisa que a gente faz com as crianças é quando começa a questionar por quê. Sócrates. Porque a gente corta. Sócrates, a gente brincando de Sócrates, né? Brincando de Sócrates. Quando a gente não nós, não, porque sim. Então ali você já inibe essa criança de ter aquele desenvolvimento crítico, de pensar, de questionar as coisas, né? E a gente tem que fazer esse movimento com o paciente, porque ele não vai fazer isso sozinho. Ele percebe que ele quer emagrecer, ele quer se sentir melhor, ele quer ter um físico... Mas eu nunca atendi um paciente que chegou assim... XYZ. Eu vou emagrecer porque eu quero viver 10 anos a mais para conviver mais com meus filhos. Exato. Nunca atendi ninguém assim, mas aí, o que acontece? Quando você começa a perguntar vários porquês pro paciente, ele começa a não encontrar o porquê dele querer emagrecer. Ele, por que você quer emagrecer? Porque eu quero ficar bonito. Tá, por que você quer ficar bonito? Cara, mas essa do porquê... Qual que é o valor que você vê nisso? Se a gente começar a perguntar para tudo na vida, eu acho que a maioria das pessoas tem resposta... Sim. Mas a questão você precisa encontrar uma base que seja sólida. Uma coisa que realmente tem um valor. Para ser permanente. Né? Exato. Uma pergunta que quebra muito e depois que você emagrecer, o que você vai fazer? Exato. Mas aí tem uma pergunta e depois anterior. chegar no shape. Eu vou manter. Como que você vai manter? Por que o cara engordou? É uma outra narrativa de vida. Tem a história de vida do cara, né? Quem é aquela pessoa na minha frente? Porque psicologicamente, geneticamente é um grupo muito pequeno de pessoas tendendo à obesidade. Agora, psicologicamente é um número aberrante, cara. Mas, cara, eu acho que aí eu tenho uma certa crença, cara, que eu acho que na seleção natural, a evolução do ser humano, ele foi lapidando e poupando os genes das pessoas que tinham mais fome. Exato. Hoje, com essa questão de expansão comercial e industrial, as pessoas com um aumento de apetite, o cérebro, né, impulsivamente vai ver alimento e vai fazer o indivíduo ir atrás daquele alimento. Exato. Então, eu tenho uma tendência a acreditar que tem uma genética geral no ser humano. Mas tu acha que aumentou a nossa fome ou aumentou a nossa disponibilidade de alimentos hiperpalatáveis, que é um lixo? Não, os dois casos. Por exemplo, por exemplo assim, um ser humano que veio de uma savana africana, onde era
escasso em alimento. Você tinha que correr atrás da comida. Você não sabia Os que quando tinham você mais comia. fome, provavelmente, os que iam atrás de alimento, tinham uma energia melhor, tinham uma imunidade melhor, enfim, conseguia recursos ali para nutrientes para a sobrevivência. Então, foi, de certa forma, isso se poupando, né, esse gene. E hoje a gente tem aí, junto com a questão exponencial da área da alimentação, principalmente ali na década de 40, Sim. veio uma expansão onde começou a ter uma subida abrupta do peso geral mundial, né? Segurança, Pode falar. segurança alimentar é um negócio muito recente, né? Como você falou ali, depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente começou a ter alguma segurança alimentar. Muitas indústrias, Coca-Cola. Pensando em escala evolutiva, para uma espécie evoluir em algum tipo de comportamento, leva muito tempo. Muito tempo. A gente não tinha como ter evoluído o nosso comportamento em questão de expressão de gene, até comportamento social, em 100 anos. Exatamente. Não tem como. Então a gente ainda tem aquela mesma cabeça que funciona. Tá, eu não sei quando eu vou comer de novo, então eu preciso comer o máximo que eu conseguir, eu preciso tocar energia, e se eu perder peso, quer dizer que tem alguma coisa muito errada. Então eu preciso modular todo o meu comportamento. Então eu passo a ter menos critério do que eu vou comer, eu começo a ficar mais irritado, eu começo a ter problemas relacionados ao sono. Então, mas mais nesse estresse, sentido, doutor, E aí vai virando. tu não acha que a gente, no fundo, cascata. tá só viciado? Porque pensa assim, ó. O corpo, beleza, ele quer guardar, armazenar energia. Mas, ao mesmo tempo, ele não se autodestrói naturalmente. Você pode reparar. Não é fácil engordar. Parece fácil engordar. Mas não é tão simples, porque o teu corpo ele rejeita no começo. Basta você fazer atividade física, você percebe isso. O teu corpo está acostumado com um padrão de saúde. Quando ele começa a sair da zona de saúde, psicologicamente, inclusive, te vem sinais de mal-estar. Tipo, cara, preciso voltar. Agora é óbvio que seja na virtude ou no vício, onde você se acostuma, vira o teu normal e ali é a tua nova referência. A minha questão é a seguinte: pega uma criança que não sabe escolher o que come, e obviamente não sabe, não tem dinheiro para comprar, porque são os pais, e bota numa família onde no café da manhã, pô, os caras comem 3, 4 ovos no café da manhã. Mas, cara, a gente tem estudos com gêmeos, cara. Né? Gêmeos... Mas aí é que tá, doutor. Eu até vou te entender que você vai falar, pô, mas quando a exceção não é regra? Aí parece que uma exceção virando regra. Achou. Vamos pegar via de regra, pô. Tu pegar um moleque novo, dá pra ele lá, café da manhã, vai comer ovo. Almoço, dá uma refeição proteica para esse garoto. Não, com certeza, a influência do ambiente, inclusive, né, a gente tem o livro Comporte-se do Sapolsky, que ele fala que o comportamento, o que é? Você pega a sua genética, seu aprendizado, sei lá, briguei no trânsito agora, bate no liquidificador e vai sair o comportamento. Né? Então, óbvio que o que eu quero dizer é que não é só a questão genética. Eu acho que ela tem uma influência... Eu acho que ela, no fundo, ela é mínima, cara. A epigenética, na verdade, é quase soberana para todo mundo aqui, velho. Eu sei que tem os gatilhos genéticos de todo mundo, mas na própria psicologia, se eu aprofundar pro tema do Enzo, do Dr. Enzo, porra, psicologicamente, o cara não escolhe ser obeso, porra. Mas pode acontecer algum trauma emocional nesse garoto sei lá, de escassez ou de abuso, e ele vai descontar num recalque dentro da comida. Isso não é genético, tá ligado? Não, o que eu quero dizer é que talvez a genética, na minha visão, ela pesa um pouco mais do que a gente acha que pesa, mas não que seja soberana que vai definir, não vai determinar. Mas, não, sim. até... Foi uma discussão no nosso grupo lá, que dura até hoje isso aí. Sim, nunca... Cara, assim, até isso nunca vai terminar, na real. Mesmo quando a gente tiver evidência contundente, pá, é isso aqui, a discussão nunca vai terminar. Nunca vai terminar. Até porque a gente entra muito na questão, tá, se é genético, eu não tenho como mudar. Se é comportamental, ambiental, eu tenho como mudar. Coisas que a gente não tem como mudar, acho que a gente, como ser humano, a gente fica muito frustrado. Então a gente sempre tenta ir para um movimento de que, tá, não, eu consigo mudar isso aqui, eu consigo alterar isso aqui. Cara, mas a gente ainda não sabe. Não tem mas a questão genética é aquela situação. Pô, se eu tenho talvez uma expressão, né, de uma resistência a hormônios que causam saciedade, e a genética eu não posso mudar, mas eu tenho recursos farmacológicos, que a gente está falando. Cara, então, tu é responsável por ir atrás desses recursos. Mas você negar isso não quando a gente está falando de gene, né? A gente não está falando de um gene para obesidade. Não, são vários. Porque a obesidade monogênica é 1 a 3%. Por exemplo, é um gene para reatividade, por exemplo. Um gene para um cara que é reativo, ou seja, um cara que tem uma tendência maior à impulsividade. É o cara que vai comer mais no impulso, por exemplo. Né? Mas esse
mesmo cara, dependendo da história de vida dele, ele pode ser um cara mais reativo agressivamente também. Não necessariamente que vai ser a comida. A comida, ela vem materializada como conteúdo da narrativa daquele cara. Entendeu? Por que atletas costumam ter mais transtornos alimentares? Porque a narrativa do cara é comer, é treinar, entende? E até falando de sustentar o peso perdido, os hábitos e tudo mais, o que é o mais expressivo, cara? Os pacientes que mantêm pelo resto da vida são aqueles que tornam aquilo a sua narrativa de vida. Ou seja, aquele cara que tava acima do peso, virou nutri, trabalha com isso agora, o cara mantém. Os outros tendem a ganhar. Entende? Então, isso é uma questão também, né, cara? Então, o ambiente ele é determinante. Esse, pra mim, é soberano, cara. Mesmo falando de genética, que é o ambiente, eu acho que é mais... Você pega aquele estudo que foi feito na Segunda Guerra, que eles deixaram os caras em cativeiro. É claro que é determinante. Se tu não oferecer porcaria pro cara comer e encher de caloria e deixar a dieta certinha, é óbvio que o ambiente ele está sendo exposto. Então, a gente sabe, né, uma maneira clara de ver que o ambiente é soberano. Só que não nega que exista, talvez, a questão genética. Só ele não tem um ambiente perfeito para ele deixar aquele... Eu vou dizer uma coisa da minha cabeça, vozes da minha cabeça, né? Mas, sei lá, se faz algum sentido para vocês. Quando eu falo que a gente está muito mais viciado do que, sei lá, geneticamente modificado, entende? A gente está viciado, condicionado. Por quê? Porque é um tipo de, entre aspas, um tipo de energia pro homem relativamente nova, pô. Se tu parar pra pensar. Essa glicose rápida, tá ligado? Ela é nova. A gente só comia carne, pô. Me acordava com sucrilho de manhã. Não, acho que não, cara. Agora imagina, 15 mil anos de história humana comendo carne, gordura. Carne, gordura. Carne, gordura. Vira o momento, alguma fruta. Carne, gordura. Porra, essencialmente isso. Sem televisão, sem nada. Tem que andar, tem que trabalhar, tem que se mexer. Então tá tudo meio que acoplado. Mas não se chamava esporte, era vida. Era vida, tá ligado? Aí, de repente, alguém coloca, meu irmão, uma balinha vermelha, colorida, pro cara, meu Deus, e isso aqui te dá energia. Mano, eu tenho pra mim que o cérebro olhou, quando captou aquela energia, sei lá, cara, no começo da jornada, o que ele aprendeu foi a se viciar, pô. O que nós estamos apenas é viciados, cara. E nada mata tanto quanto a glicose. É o excesso energético no geral, né? Pode falar o que quiser, irmão. Na medicina, tu vai olhar questão inflamatória, insulina e glicose, meu irmão. Tu pode meter a pau. Nada mata tanto quanto esse excesso de glicose que a gente tem, velho. Até para questões ansiosas. Um cara que tem ansiedade, ele ama um carboidrato. Tira o carboidrato dele para ver se não cai um pouco a ansiedade dele. Porque a gente tem a sensibilidade do sofrimento também, né? Então, o comfort food também, né? Tá? Tem até, para pensar, os indivíduos que descontam na comida são indivíduos que geralmente estão em uma dor ali. A ansiedade, por exemplo, né? Por que o paciente come? O ansioso ele acaba comendo? Porque ele não se permite sentir ansiedade. Então ele começa a sentir ansiedade, ele vai e come, porque ele quer parar com a ansiedade. É uma geração, né? A sociedade, na verdade. Ele muda o foco. A nossa sociedade ela não está se conectando com as emoções. Isso é uma coisa. É sempre esquiva. A galera não tolera sofrimento, não tolera desconforto. Entende? É o que está rolando bastante. Então a ansiedade é batata, assim. O paciente não sente ansiedade, vai e come. Só que daí é aquele negócio, depois que tu come, tu fica como? Tu fica ansioso. É condicionado. E a gente aprendeu a não sentir desconforto. A nossa geração cresceu com o discurso de não devemos sofrer. Ou vamos ser recompensados. Nossa, geração do futuro. Vai todo mundo se dar bem. Qualquer resultado, tá todo mundo se fudendo. É isso mesmo. A gente pegou uma geração que nossos pais, que nós estávamos falando antes, né? Eles sofreram muito. Vieram num ambiente bem mais escasso. Então, talvez quiseram proporcionar para a galera, né, nascida aqui em 90. Eles não tiveram infância, pô. Os nossos pais, quem tem mais de 40 anos, os pais nasceram mais ou menos na década de 50. 60. Eles quase não tiveram infância, porra. Os nossos pais tinham que trabalhar com 10 anos de idade. 7 anos. Meu pai começou a trabalhar de 6 para 7. Historicamente era normal. Era normal. Assim, 12 anos já era adulto de casa ali, meu irmão. Se vira com nós. Uma criança cuidava da outra, porra. Era assim. Aí eles deram pra gente infância, entendeu? Aí deram depois o quê? Adolescência. Aí esticou agora a adolescência até os 27 anos, 25, 27 anos. E a gente está colhendo o fruto disso. Mas aí vem uma questão interessante. Quando é que isso aconteceu? Foi a revolução do anticoncepcional, velho. Por que o mundo está como está? Eu falo isso aqui, cara.
Por causa do anticoncepcional. Porque a mulher com anticoncepcional, ela escolhe com quem ela engravida e quando ela engravida. E ela pode trabalhar. Aí é a nossa geração que ouve. Filha, espera pra casar. Você tem que ser independente. Você tem que trabalhar. Vai ter dinheiro. É caro ter filho. Vai estudar primeiro. Quem que é esse menino aí? Tá usando camisinha? Tá usando... Aí a menina menstruava? Anticoncepcional. Pode reparar. Essa foi a revolução social nossa. Só que a gente chega no tempo de hoje, entendeu? E o tempo de hoje tá como? A gente não tá sabendo lidar com essa novidade. Que é uma mudança dessa estrutura toda social. É que hoje o ser humano espera estar mais estruturado também para ter o filho, né? Sim. Mas aí é que tá um grande... Sim, e aí o cara quer dar um conforto a mais e... Mas olha qual que é o grande paradoxo da vida. O que vale mais do que um outro ser humano que você possa fazer, velho? O que você pode construir na tua vida, velho, que é mais precioso do que um filho? Pergunta pra qualquer pessoa que é pai. Você é bilionário, milionário. Mas se tivesse que entregar toda a tua fortuna pra salvar teu filho que tá com essa doença aqui, ele entregaria na hora, velho. Ou seja, nada vale mais do que a vida do teu filho. Só que a gente deixa de ter filho por causa de dinheiro. Eu acho que a questão não entra nem... Então a gente já tem um outro ponto, né? O dinheiro tá valendo mais que o filho, né? Eu acho que a questão não entra nem no filho em si, mas no que você coloca valor. No que você coloca valor. Né? No que tem sentido pra tua vida. E o que eu percebo muito hoje, no mundo em geral, é que as pessoas não têm nada sólido que fundamente a própria vida, que tenha um valor, algo, algum objetivo, algo que seja acima delas, né? Porque quando você é pai, quando você é mãe, você tem um bichinho ali, você tem um serzinho ali que você se importa mais do que você mesmo. E eu percebo, eu posso estar completamente errado, isso é a percepção minha, né? Que quando o ser humano ele não tem algo acima dele, que ele valorize mais do que ele próprio, que ele empregue energia, esforço nisso, ele começa a sofrer. Ele começa a sofrer com ele mesmo. Parece que ele começa a não ter valor, parece que as coisas começam a ficar estranhas. Parece que não tem... Inclusive, a própria teoria do gene egoísta, né? Ela vem da função o quê? Que o gene não envelhece, então você tem que passar para frente. Então, né, vai de acordo com o que a gente está falando. É o que a gente falou um pouco antes ter um filho talvez seja algo que... Sim. E a gente sendo um ser social faz muito sentido que a gente tenha, de fato, essa tendência. Né? Só que estamos perdendo isso, né? Estamos perdendo isso, exatamente. Agora, e anticoncepcional masculino vindo para o mercado? Aí vai ser outra... Aí vai reduzir mais ainda. Né? Só que a gente já tem... Mas não é bom reduzir, não, o nível da população? Nós já temos com a tempestade perfeita. O texto é um bom anticoncepcional, né? Tanto de gente tomando bomba aí. Não precisa de anticoncepcional. Já tá é que assim, de novo, é uma outra liberdade, né? O homem... Porque qual que é o medo do homem hoje? Vamos supor, ter filhos fora de um casamento, ou antes de um casamento, ou com uma mulher que ele não quer se conectar para a vida. Não é o medo hoje? E aí tem que pagar pensão e ficar longe do filho. Aí tem alienação parental. Tem uma desgraça toda aí que pode acontecer. Se tu dá ao homem o poder agora, sem o desconforto de um preservativo, que é ruim pra caramba, tanto homem quanto mulher, ninguém gosta desse troço. Aí tu dá essa liberdade pro cara, tirando as doenças, né? O cara tem que usar preservativo, né? Porque hoje o mundo tá louco mesmo. Nossa, sim. Mas, ainda assim, você dá a liberdade, a autonomia pro cara. Agora você dá autonomia pra dois. A desculpa acabou, meu velho. Acabou. E vai estourar IST também, né? Porque, total. Cara, assim, o tanto de sífilis isso aí que eu entra pra atendi aquela de maternidade situação não é brincadeira, velho. O obeso, ele procura o quê? Porque ele perdeu o medo da AIDS. Todo mundo perdeu o medo da AIDS. Anticoncepcional pra quê? Pra não usar camisinha, não é pra não ter filho, né? Exato. Agora, que nem a gente tá tratando AIDS, o pessoal não tem TARV, não tem... Tem PrEP, o pessoal não usa mais preservativo. Mas aí estamos com gonorreia direto... Clamídia direto, sífilis direto, bebê com neurosífilis, tá? Tem muito. É porque também muda, se a gente fosse falar de medos da geração, hoje, na nossa geração, a AIDS não é mais um medo. Não, muita coisa deixou Talvez de ser. o medo esteja no sistema mercadológico que a gente acabou de discutir ali, de trabalhar, de sustentar, de ter uma vida, de ter conforto, de, sei lá, ter o carro do ano e piripopó. O medo o outro tem. Exato, o medo ele tá... Não tô criticando o capitalismo, mas o medo ele tá meio capitalizado também, parece, no sistema, né? Sim. É porque tá tudo muito incerto sobre o futuro. A gente estava falando sobre IA, né? Que é uma conversa que vale a pena ser refletida, pensada sobre ou falada, que é exatamente sobre o futuro que nos avizinha. Por exemplo, estou diante de um nutri, diante de um psicólogo, um médico, eu sou médico. Nós sabemos que... Desculpa, eu vou falar por mim.
dependendo da área de atuação, qualquer máquina pode nos substituir, cara. Porque é área de conhecimento. Exato. Sim. Mas tem uma coisa que... Não sei se é um contraponto a ti, mas... Uma coisa que não vai substituir, que a gente estava falando um pouco antes de iniciar o podcast, é a humanização. Isso eu não acredito que vai substituir. Mas não é só amanhã. para nós? Eu digo assim, a humanização, eu digo, por exemplo, o paciente chegar na tua frente ali e chegar para ti e falar que foi vítima de um abuso, vítima de alguma questão muito mais extraordinária. E naquela situação, a gente não tem um protocolo do que fazer ali naquela situação. É só você olhar, lamentar por aquilo, a pessoa que está totalmente na sua frente emocionada, chorando, você dá um abraço e chora junto com ela. Isso aqui não vai ter com a Eu com a IA. concordo contigo. Mas aí vamos pensar na IA de Mas é dois uma pontos. extraordinária. Mas não vamos pensar em 2 pontos na IA. Eu acho que dá pra gente chegar a ter. Na IA, isso? É. Sabe A como? ponto de tocar a pessoa? É o robô, Será? cara. É o robô. É o robô com feição humana. Cara, tem se gente- você Mas consegue aí num abraçar teu nível cachorro... muito hard, assim. Não, eu digo assim, você consegue abraçar teu cachorro, que é um bicho de outra espécie, tu vai começar a humanizar o robô, velho. O robô vai começar a ser olhado como gente como a gente. A gente humaniza tudo. Cara, tem notícias de pessoas se matando porque tava namorando a IA É e a isso. IA não... Não corresponde, já era. Tomou Ó, um chifre. Eu vou dar um exemplo pra você. Se você tivesse a possibilidade de ter uma robô, cara, perfeita. Tipo, que já tem umas bonecas, cara, tu pega assim, a pele é perfect, é preço de carro, tá ligado? Mas beleza. Tem essa aí pra ter lá na tua casa. A programação dela, a mulher dos teus sonhos. Tá ligado? Motiva, valida, faz tudo o que tu quer, faz sexo contigo. E ainda de maneiras absurdas, porque ali dentro tem vibrador, sugador, tem tudo lá, malandro. Pergunta. Tu acha que não ia ter uma pá de louco pra ter uma mulher dessa ao invés de uma namorada de carne e osso, velho? Tem um monte. Eu acho que vai. Ele entra no mundo dela, ele vai entrar na mente dela, ele vai achar que tá falando com uma pessoa. Daqui a pouco, a realidade se comporta, né? Se conforma a esse novo padrão e ele olha pro robô como se fosse gente. Ele nem sabe mais a diferença do mundo real, velho. A gente tá nesse momento de transição, velho. O nosso cérebro não consegue separar o que é real do que é digital. Para ele, tudo é real. Exatamente. Porque o que é digital tem o quê? Teoria da 30 própria anos. masturbação, né? Digital, isso aqui tem enxergar, 17 olhar. sobe. Isso aqui foi a revolução. Cara, e é por isso que a gente é tão afetado por coisas que estão acontecendo lá longe, não está impactando diretamente no que a gente está vivendo aqui. A gente é impactado por pessoas que a gente nunca viu na nossa vida e a gente sofre junto com elas, a gente sente o que elas estão passando e... Tá, mas e o real? E o nosso aqui? E o nosso meio que está perto da gente? Que é o que realmente vai fazer diferença na minha vida. Isso aí, a gente não tem mais essa separação do que importa e do que realmente não importa, né? Então, a gente volta de novo para aquela questão de valores. Cara, uma Também. pergunta que eu gosto muito de trabalhar com os pacientes, eu sempre procuro formas de chegar lá, o Juan, o Felipe, o Henrique, Exardi, qual que é a vida que você gostaria de viver? Cara, a galera tem dificuldade de responder isso. Porque aí volta naquela ideia que a gente trouxe ali sobre uma geração meio sem propósito, sem contexto, né? Então, assim, essa é uma... Para onde a gente vai? Se as pessoas não conseguem... Pelo contrário, e tem muitas pessoas que acabam confundindo a pergunta. Porque eu falo, qual é a vida que você gostaria de viver? Ou seja, a pergunta está no presente, com o que você tem que estar fazendo, o que gostaria de estar acontecendo. As pessoas já trazem o futuro. Do tipo... cara, quero terminar a facul, eu quero subir no trampo, o cargo, eu quero casar. Uma Porsche, uma casa na praia. Traz já uma ideia futuro que não nos pertence, tá ligado? Então eles estão sofrendo já por uma parada lá na frente. Estão sofrendo no presente, uma coisa na frente que nem tem garantia daquilo. E estão sofrendo por estar inseguro com aquilo. Entende? Então, assim, e quando na verdade tem muita coisa que o cara podia estar abraçando ali, naquele momento, que, cara, ele tá pensando em abraçar pra depois. E, cara, esse depois nem sabe se vai ter. Não tá abraçando entendeu? nada, né? Nada. Então, tipo... Mas é que talvez na cabeça dele o presente dele seja isso tão não é ruim meio que ele tem que geral? olhar só pra frente, tá ligado? Não é meio que geral o ser humano pensa assim? Por que todo ser humano pensa assim? Mas por que Depende, não, eu acho. o ser humano ele consegue pensar quanto Será que tempo não pra foi frente? Não foi nesse. Aí, agora tu veio no isso tempo. Provavelmente nossa foi imaginação necessário, temporal né, para a sobrevivência do próprio humano, pensar no futuro também. Mas, se eu começo a entender que existem certas estações, que períodos vão ficar... Né, Vou vai deixar ter a comida gelo. guardada e tal, e vai indo. Então, existe também uma questão do porquê. A questão é justamente até quanto tempo para frente.
Que aí entra o trabalho do psicólogo, que é trazer o cara para uma realidade e se colocar a se preocupar com aquilo que faz sentido. Né? Sim. Mas acho que a gente tem muita dificuldade em imaginar essa temporalidade. A gente consegue estruturar, planejar, fazer negócio visual e tal, mas acho que para nossa cabeça entender isso, entender a diferenciação tipo, entre presente e futuro é um pouco complexo. Eu acho que é um pouco complicado isso. Eu acho que o mais difícil, e eu acho que o caminho mesmo de saída, aí o doutor psicólogo pode falar, que está na moda, está voltando a entrar na moda de novo nas conversas, é a espiritualidade, a transcendência. A ideia de transcendência é que eu acho que tem poder para virar o jogo mesmo, assim, dessa nossa realidade. A gente voltar a valorizar a ideia do espiritual. Se for tudo só imanente, se for tudo só material, eu acho que a galera vai endoidar cada vez mais. Essa situação material tem, acho que até como que é, não sei se no livro do Taleb ele fala, né, sobre probabilidades. E o cara chegar, por exemplo, assim, acompanharam pessoas durante 10 anos. O que elas imaginavam estar fazendo em 6 meses, 1 ano, 5 anos e 10 anos. Cara, em 10 anos... Eu acho que foi 2% das pessoas elas estavam fazendo o que elas imaginavam. Então... Interessante isso, né? Eu vou até abrir aqui para ver, cara. Tem um livro que diz justamente isso que você está dizendo, do Alan Watts, A Sabedoria da Insegurança, Como Sobreviver à Era da Ansiedade. Ele justamente traz pontos sobre a questão da religião, da espiritualidade. Por que a ansiedade hoje... Por que vocês imaginam que a ansiedade hoje ela é uma doença, um mal assim do século? Por que antigamente parece que as pessoas não sofriam com ansiedade? Parece, né? Não tem relato, vamos dizer assim. Como hoje. Os problemas eram muito imediatos, a gente tinha menos acesso à informação e a gente tinha confiança em algo superior. Excesso de informação, cara, acho que é um negócio que... O que ele fala no livro? E no livro ele traz um aspecto de tá se perdendo da religião, tá distanciando, Sim. né? Porque, tipo, a religião, cada religião, ela traz um pilar, uma base. E muito dessa base, ela traz alívio para algumas dores que as pessoas estão no momento hoje. Só que também a gente pode ir para uma outra via e fazer críticas também. Dá para criticar os dois lados. Você pode dizer também que, assim como Nietzsche dizia, também Nietzsche falava que a religião ela era o que gerava dor também nas pessoas. Que era a moral culposa, nada pode e tudo mais. Então, depende do caminho, né? Agora é só a gente ver o que faz sentido para aquela pessoa. Mas veja só, quando o Nietzsche fala um troço desse, eu consigo entender o Nietzsche. Porque ele está criticando o exagero religioso. Naquela época, Naquela época. Sim. Só que é o seguinte... Não que ele não tivesse. O que foi mais danoso? Tu ter algum tipo de religiosidade punitiva e culposa, que existiu mesmo, ou hoje uma sociedade onde a psicologia resolveu passar a mão na cabeça de todo mundo e dizer que ninguém tem culpa de nada. Que todo mundo, de alguma forma, foi vítima de algum momento e você tem que se perdoar, tá ligado? Tipo, esse discurso, ele tem um problema muito sério, porque ele não se sustenta realmente, porque não é a vida é dor, velho. E a vida é consequência de responsabilidades, meu velho. Tu cagou na merda, tu cagou. Não adianta tu passar a mão na tua cabeça e dizer que não tem culpa. Tem. Outra coisa, cara, alguém me fez mal. Eu tenho duas opções. Eu posso chegar e deixar ir e viver a minha vida, ou eu posso me recalcar, me vitimizar pro resto da minha vida. Enquanto eu não tiver consciência, tudo bem. Mas a partir do momento que eu tenho consciência, a minha responsabilidade, bom, ela é só minha. Qual que é o grande problema do nosso tempo? Nem céu nem terra, tá ligado? Nem Nietzsche, nem a contemporaneidade de hoje. Eu acho que o problema é que o homem deixou de se responsabilizar sobre o que vive, velho. E sobre o que quer. Eu quero trepar com tudo que é mulher. Beleza, mano. Mas pode pegar DST, pode pegar isso, pode fazer filho, pode ter falsa denúncia contra você. Depende. O problema é que ninguém quer assumir nada, velho. Responsabilidade nenhuma. As pessoas não estão abertas a renunciar também, né, das suas escolhas. Também isso é importante. Porque a espiritualidade, ela te coloca nesse lugar. Que a gente pegar hoje a própria neurociência, né? Voltando para o Sapolsky, que ele fala que o livre-arbítrio não existe, né? Só que as pessoas confundem isso, o livre-arbítrio, com essa questão da culpa. Não é porque a gente for pegar e lendo o livro do Sapolsky a gente consegue entender muito bem a visão dele, mas no próprio livro ele deixa claro que, por mais que o indivíduo não tenha culpa de cometer algumas ações, né? Ele foi forçado aquilo em função de questão genética, cultural, o meio que ele vive. Quando esse indivíduo comete um erro, como que ele vai mudar? Como que ele vai fazer de forma diferente? Aí entra as questões da psicologia, reforços forçadores e punidores. Mas só faz sentido pode, né? se espiritualmente isso for uma máxima. Porque se for tudo material,
É relativo, porra. É relativo ao que a gente escolher ser. Só que não pode ser isso, porque se for isso, ferrou, cara. A sociedade que a gente construir tá em aberto. Em qual sociedade você é capaz de imaginar que torturar a criança tá tudo bem? Isso não é uma questão de convenção. Isso é, velho. É, cara. É uma maldade, é uma perversidade. E vai ser em qualquer cenário que você puder imaginar, porra. Com certeza. Agora, o que traz isso? Padrões absolutos, pô. E a matéria não te dá isso. Se tu é fruto de um acaso louco, beleza, cara. Eu não tenho problema com acaso. Eu não tenho problema de ser fruto de um universo que está expandindo e retrocedendo, tá ligado? Só que nem os próprios que pensam sobre isso vão até a última página do livro, tá ligado? Do tipo assim, não, Deus não existe. O universo, ele se expande e se comprime. Eternamente isso está acontecendo. Os caras não têm ideia do que estão falando. Quer ver só? Viajam comigo um pouco. Me dá 2 minutos se a gente... Vai lá. Olha só que interessante. O tempo, ele só existe porque eu observo, pô. Aliás, a própria realidade, como eu a entendo, só existe porque eu estou aqui observando. O sol não sabe de si. Mas eu olho pro sol e digo, o sol tá lá. E daí por diante. Ou seja, é igual quando a gente dorme. Esse exercício é interessante. Você dorme, você apaga, pô. Você não tem noção de tempo, de espaço, matéria. Você só é uma mente desconectada. O teu corpo tá ali, tu nem sabe que teu corpo mais tá ali. E de repente tu volta e a coisa recomeça. A eternidade é isso. A eternidade é esse sono de um estalo, de um abrir e fechar de olhos. Por quê? Beleza, o universo ele se expande e se contrai. Eternamente isso está acontecendo. Opa, calhou de ser agora a nossa vez. Estamos aqui. Mas vocês parem para pensar agora. Quando a gente morrer, que o universo continua se expandir e voltar a contrair, a próxima vez que ele se abrir, uma hora vai ser a nossa de novo. Você consegue entender isso filosoficamente? Uma hora, porque como é eterno, uma hora repete. Se a vida não é eterna, porque a morte seria? E aí repete, repetindo. Se você parou para pensar em mais além do que eu estou falando, se repetindo, se repete, está repetindo agora. E já repetiu outras milhares e milhares de vezes. A gente está fazendo isso aqui, talvez pela bilionésima vez. Sim. Você entendeu o que eu quero dizer? Sim. Filosoficamente falando, a vida só tem sentido se ela, de fato, se expande para além daquilo que nós apalpamos e tocamos. Se o homem perder a espiritualidade, acabou. Você entra na eudemonia, né, de Aristóteles, né? Isso aí. O desenvolvimento pleno do homem, não só a parte. Porque, assim, realmente, o homem, ele é material, ele é um pouco racional, não tanto assim. A gente gosta de achar que a gente é muito Ele é racional, mas a gente consciente, não não é, cara. A gente é racional, consciente. Não, nós somos seres irracionais. A gente é consciente. Racionalidade é um Isso é negócio que outra demanda coisa, muita né? energia. Demanda Cansativo. energia. A gente opera economizando energia. Já tem um livro muito bom do Pinker, né? Racionalidade, o nome. Um baita livro esse livro. Sim. Leitura difícil, cara, mas é um bom Mas livro. é um bom livro. Sim. E essa questão justamente da gente não ter algo que transcende, cara, pega muito pra gente, porque a gente precisa acreditar em algo. Dúvida é algo que gera muito sofrimento. A incerteza pra gente. gera sofrimento, né? Incerteza gera muito sofrimento. A gente resolveu pensar demais e agora a gente arca com as consequências Eu acho de que é pensar isso. demais. Quanta informação E não tu não isenta deve o receber em um dia, que o cara no isenta. século passado recebia em um ano, cara. Exatamente. Pensa nisso daí, isso é loucura, velho. Você falou da vida, a vida ser dor, né? Me lembra muito a mensagem do Viktor Frankl, né? Sim. Cara, talvez não haja caminho de sofrimento. Basta nós escolhermos qual o sofrimento que nos faz sentido. Eu quero sofrer por isso aqui. Eu quero sofrer por isso aqui. Sim. Não tem dor maior ou pior, assim, do que você sofrer por uma coisa que não é tua. Ou que você Uma nem dor- sabe pelo quê. É, que você não... Pô, eu escolhi sofrer por isso aqui, mas eu tô sofrendo. Cara, essa Schopenhauer, dor né? aqui... O essa... pêndulo, né? Schopenhauer, né? Então eu gosto muito de Viktor Frankl. Eu não sou psicanalista, sou comportamental, mas eu gosto muito de Viktor Frankl, cara. O livro dele é fantástico também, assim. E dentro da psicologia tem uma área que me encanta, eu acho ela nova, apesar de não ser tão nova, que é a terapia com psicodélicos. Psicologia com psicodélicos. Interessante. Você já viu isso, alguma coisa? Já, cara, eu... Eu acho que ele tatuou isso aí na cabeça como? Né? Depois Cara, de assim, 5 gramas de cogumelo desidratado. Os pacientes dele olham aquelas flores ali. Não, vamos falar abertamente, assim. Vamos pensar. Eu não sei muito dos artigos com LSD, enfim, cogumelo. Não tô muito por dentro. Tem alguns que tem uns ensaios ali que não são muito, né? Mas também não tem como você fazer o negócio bem ali. Mas eu sou bem entusiasta
pelos trabalhos com o... Como é que é o nome dele? O DMT? Não, o Shugin. Com o MDMA, com o Ecstasy. Ah, o MDMA? Cara, os trabalhos com esse cara aí, com o MDMA, era pra mim, assim, foi descontinuado e tudo mais. Mas eu vejo que isso aí Tu achou o entusiasta da tua Cara, frente. Eu sou apaixonado por MDMA. Cara, porque assim, veja que bem... molécula, né? Porque veja bem, cara... Os estudos mostravam ali que, pô, com transtorno de estresse pós-traumático, um soldado, velho, os caras conseguiam acessar conteúdo, falar sobre coisas que eles levariam talvez 1, 2 anos de terapia pra falar. O cara se abre mais, né? Putz, cara, Meu, Porque ele é uma molécula muito bem feita, né? Ele sente mais. Eu acho que... voltando para aquele negócio de esquiva experiencial, né? Que acontece com o paciente obeso, né? Que acontece com o paciente que está ansioso, em sofrimento e busca ali o alimento, né? Um grande problema na psicoterapia é justamente os pacientes se esquivarem de falar o que eles precisam e às vezes nem eles sabem que eles têm que falar aquilo. Eles mesmos não conseguem acessar. Então os psicodélicos, eles ajudam nesse processo. Diminui a função da amígdala. E o cara sente mais. A gente tem muito problema com frontal, isso. né? Diminui, Na ferramenta da psicoterapia em si, né, cara? Além de, na ideia da análise de comportamento, você mostrar para o paciente como é que ele está funcionando, em termos gerais, beleza, né? Como ele funciona, como ele responde comum e tudo mais. Mas, além disso, envolve também você, não é ensinar, mas você mostrar para o paciente que ele precisa permitir acessar algumas emoções, porque as pessoas esquivam disso. E essa é a maior dificuldade, às vezes, você olhar para o paciente num processo de aceitação e, cara, tu abraça esse sofrimento, né? É estranho falar isso, romantizar isso daí. E com a substância, a droga, o MD, o êxtase, isso parece ser mais favorável, propício. Mais fácil. Sim. Mas para qualquer consulta, né? Tanto com nutri, médico, o paciente ele se sente bem tímido, muitas vezes, em contar a verdade dele. Né? Às vezes ele sabe, né? Existe o caso que o Rô falou de ele talvez nem entender o que ele tem que expor, mas muitas vezes ele sabe o que tem que falar e ele esconde por medo de sofrer julgamentos. Né? Inclusive, tiveram dados que o pessoal está investigando essa questão de IA na nutrição, montando dieta, e as pessoas elas se sentiam mais confortável em primeira consulta conversar com uma IA, porque ela poderia ser sincera ao extremo, né, sem sofrer julgamento. É muito louco isso, né? Porque, e é bem ao contrário, né? Se o profissional da nutrição, enfim, ou qualquer profissional, entender que o paciente só vai ter sucesso no trabalho se ele for extremamente sincero. No momento que tu causa julgamento... qualquer coisa, sim. Um julgamento, ele se sentir ali que não deve falar algumas coisas, você perdeu esse paciente, né? Mas imagina pra onde que a gente tá indo, né? Porque... se você tem um paciente que ele se sente mais confortável em falar com uma máquina do que com um humano, do que uma outra vida na frente dele. Tá errado, né? Cara, a culpa não é do paciente. A culpa é do profissional. A gente tá com uma geração de profissionais que, mano, os caras não tem vínculo, não sabe se conectar, não sabe? É conexão. Por que o McDonald's existe? Porque tem cliente. Por que daqui a pouco as pessoas vão migrar do humano para IA? Porque lá é melhor. Sabe por que o McDonald's existe? Principalmente porque tu comia os podrão na rua e passava mal. Aí os caras padronizaram o bagulho, aí tu come o McDonald's. Eu acho que é a mesma coisa aí, viu, meu velho? Eu acho que é a mesma coisa. Não, mas o podrão é mais gostoso. Não, é mais gostoso, mas pode dar... Não, vamos na IA, é mais seguro, entendeu? Cara, o McDonald's não causa vacinação, o podrão ajuda, né? Eu acho que é isso, viu? Agora vem cá, você já fez uso de algum psicodélico? Já. Pois é, a experiência, ela é assustadora. Sim. Eu não iria defender se não tivesse feito isso. Seria uma hipocrisia, né? É que nem o cara falar de esteroide e não tomar bomba. Mas bem que tem alguns que... Você usou a palavra defender. Nós estamos defendendo o uso. A gente está falando sobre o uso clínico e estudo, né? Acho que perfeito. É uma uso, exatamente. Bom lembrar disso, né? É que o MDMA, responsabilidade. O MDMA, eu sou entusiasta igual ele. O MDMA é uma molécula proscrita no Brasil. Então você não vai encontrar, você não vai comprar, você não pode, é tráfico, é crime. Ponto. Não use. Legal. Dito isso, reforçado isso, e você não encontra puro, tá? Tem bala aí de balada, desculpa, isso não é MDMA, isso aí é porcaria parecida com alguma coisa. Mas o MDMA mesmo, a molécula pura, ela ativa no cérebro, ela na verdade, ela inibe, né? A amígdala, então a região do medo, córtex pré-frontal também, ele tem uma ativação, enxurra teu cérebro com serotonina, porque ele rompe todas as vesículas, aquilo é inundado, e de ocitocina. Aí a paciente começa a verbalizar, cheio de amor no coração. A droga do amor, né? Acabou. E ressignificando tudo. 1 ano de terapia
em 8 horas. Pode dizer o que quiser, velho. Cura, mano. Cura depressão refratária, velho. E aí é uma molécula que na Austrália já foi prescrita e no Brasil não pode. Uma baita de uma hipocrisia. E aí, por que eu perguntei pra ele do psicodélico? Porque quem já fez uso de um psicodélico... Desculpa, quem já usou pelo menos o DMT, que é a ayahuasca, né? Normalmente utilizada a ayahuasca e tal no Brasil, que é o chá, né? Esse já não é crime utilizar. Isso pode se usar. Mas, obviamente, com apoio, com ajuda, isso não é brincadeira, né? Até porque tem pessoas que não podem fazer uso, né? Tem contraindicação direta. Mas o DMT, rapaz, por exemplo, pacientes... estado terminal de câncer. Tu pode ter certeza que se ele vai ser tomar... uma luta bem parecida com o que aconteceu da maconha, né? O CBD. O CBD. THC. Sim. E eu não consigo entender por que a gente levanta tanta luta por essas coisas que deveriam ser rápidas de se entender. Desculpa, minha visão, tá? Muito mais positivas do que qualquer efeito deletério, irmão. Desculpa. É porque não tem patente isso daí, velho. Pode falar o que quiser. Igual a metformina, porra. O que os governantes falam é que, por exemplo, assim, você legalizar a maconha ou alguma droga até para uso terapêutico vai facilitar daqui a pouco o acesso para um abuso. E daí tem aquela situação. Bom, se eu liberar e piorar a situação, talvez seja uma situação irreversível, né? Que foi o que aconteceu com o álcool, por exemplo. Mas daí né? que tá, você... Então, às vezes, eles pensam, não, eu tô falando, não tô dizendo que eu tô concordando, tô falando que eu li. É que é interessante, nenhum psicodélico vicia. É impossível. Cara, é louco, pode causar abuso. Sim, isso aí. Não vício. É diferente abuso e é diferente vício. É bem difícil também ter algum problema que cause morte, né? Muito difícil. Se você libera algumas drogas, e você faz uma política de conscientização, de ensino, Mas, de que é uma droga, cara, é outra mas coisa. existe política de você acaba com o conscientização tráfico para também. camisinha, para... Assim, eu não tiro a razão daqui a pouco de alguém que tem um cargo que pode facilitar essa situação, de pensar, pô, e se eu apoiar uma causa e essa causa devastar o meu país? Eu vou ficar taxado como o cara que destruiu. Então, existe esse certo receio. Mas é aquela coisa, vai testando, vai... É porque eu acho que tem coisas, mano, que é muito mais religioso, moralista, tá? De um moralismo. Com certeza. Sim. Por que eu tô falando isso pra ti? Por exemplo, o MDMA, igual a gente conversou agora, ele não causa vício, ele pode causar, que a gente falou, abuso, uma dependência emocional do negócio, mas não causa vício. Se você tirar dele, ele não vai ficar lá suando frio porque ficou com abstinência porque ficou sem. O CBD é a mesma coisa. O CBD mais ainda. O CBD nem tolerância ele tem. A mesma dose que tu encontrou hoje, tu vai usar durante 30 anos, ela vai funcionar da mesma maneira, velho. Então, assim, é um absurdo algumas proibições. A desculpa pode ser dada o que quiser. A gente só tá numa sociedade extremamente hipócrita ou não preparada emocionalmente para aquilo que pode trazer de benefício tudo isso aqui. Agora, fala para qualquer pessoa, por exemplo, inflamada, dá lá pra ela um CBG, pô. É natural. Vai desinflamar. Um atleta vai render melhor. Uma pessoa ansiosa. Dá um pouquinho de THC com CBD pra tu ver se o dia dela não vai ser outro, sem precisar entrar com ansiolítico ou um medicamento muito mais danoso a nível do sistema nervoso central. Vai dar um alprazolam pra pessoa, pra ansiedade, podendo dar algo natural. Então a gente vive uma sociedade muito complicada, eu acho. Só que a desinformação ou a falta de conhecimento é tratar o ser humano como se fosse uma criancinha, pô. O CBD é algo que pegou já, né? Já pegou, né? Mas ainda no Brasil é todo um trâmite absurdo para... Não pode produzir em tese, entendeu? Só com habeas corpus, pô. É isso aí. No Brasil é só com habeas corpus. Eu discuti a palavra vício, né? É bem complicado, né? É Isso também complicado, foi uma discussão lá no grupo. É complicado discutir a palavra vício, né? Sobre isso. Mas eu entendo que ele trouxe ali. Existem drogas que têm um potencial maior de tendência a vício, como anfetaminas, por exemplo. Beleza. Mas psicodélicos é baixíssimo. Inclusive tem um cientista lá, o Carl Hart, acho. Cara, ele até veio uma vez fez um programa ele foi entrevistado pelo Drauzio Varela, uma coisa assim. Cara, ele justamente faz isso. Os estudos dele é para mostrar que as drogas não viciam. Tá ligado? Que tipo, as drogas, elas... se a gente ensinar, se a gente trabalhar, mostrar, não fazer a lei da privação, nada pode, não fala com isso, não aceite isso. Não. Cara, é política pública, a gente precisa disso. Tá? Acho que o caminho é esse. E eu acho que a gente está caminhando aos poucos para isso. Mas assim, quando a gente fala também de liberar as drogas... vai muito além também do financeiro, né? A questão, acho que o governo talvez ele ganha e perde com isso, talvez, vamos dizer assim, depende da hora que a gente for pensar. E você liberar as drogas, você tira o tráfico. Tirar o tráfico, que é muito rentável. Não, cara. Não concordo com isso.
tudo bem. Do que você não Do concorda? tráfico, não, cara. Olha, esteroide anabolizante, cara. É acho- Mas não legalizado. é legalizado o esteroide. Não, claro que é. Você pode Esteroide? comprar. Sim. Você pode comprar com receita. Por exemplo, assim, um Mas óleo. Não, mas peraí, tráfico calma aí. não Não, acaba. mas calma aí. Mesma calma aí. coisa, a Ah, você gente compra uma pega- trembolona com receita. Não, cara, A mas trembolona não. tudo que é legalizado vai gerar tributação. Isso. Preço. Só que vem cá. Quem sofre, vamos de novo com as drogas. É o pobre. Sim. É o povão. Porque se você tem condição de comprar a tua flor de maconha numa loja, tu não vai comprar na biqueira, velho. Exato. A qualidade muda, né? Entendeu? Aí que tá. E a qualidade Cigarro mudando, falsificado também existe. O efeito colateral também O muda. cara fuma, ele escolhe qual ele vai comprar, velho. Só compra o falsificado, o cara que é quebrado, mano. Porque senão o cara é igual a bebida. Você vê do metanol aí, bebida falsificada, porra. Tu acha que um cara, eu vou comprar a falsificada. Só compra a falsificada quem não tem grana pra pagar a legítima, pô. Essa é a verdade. O cara quer se dar bem. Lembra dos CDs antigamente? Beleza, o cara comprava, porque funciona, era mais baratinho e tal. Mas o rico não se importava de entrar na loja e comprar o CD dele, velho. Exatamente. Isso era o povão. Só que a gente pega qual é o percentual de pessoas que têm acesso no Brasil, né? A gente não pode pegar como exemplo, por exemplo, países que têm uma baixa tributação, né, que tem legalização de algumas drogas, com o nosso país aqui. A gente não consegue prender um cara que rouba o celular, velho. Vai. Exatamente. Puta merda. Esse país aqui tá muito, muito pra trás, velho. Tá fudido. Nós estamos ferrados. Estão ferrados, cara. Estão ferrados, estão falando que tá dando fio em pedra o pau do cara, mano. Tem Priapismo. médico Fibrose. dizendo que dá fibrose. Falei, mano, é tanta mentira, velho. Imagina se liberar, ninguém vai entender mais nada. Agora, é o caminho de tornar a sociedade adulta. Eu acho que vale o diálogo. Fica educação, né? Isso é difícil, difícil, isso é bem difícil. Mas não é possível, né? Não. Talvez não todo mundo, cara. Cara, mas assim, o ser recortes. humano ele é meio irresponsável. Irresponsável? Ele é bem Eu irresponsável. e o Juan, a gente tem uma teoria sobre essas situações De risco. globais do ser humano, cara. Mas a gente tá aqui em pessoas, aqui todo mundo tem informação. A gente pegar a maioria da população nível mundial, mesmo pessoas até formadas muitas vezes, a gente vê que eles não têm capacidade do quê? Racionalidade. Que é diferente de ser consciente. Consciência é o ato de perceber, sentir. Agora, racionalidade é a questão de você julgar aquilo que está sentindo e ver se aquilo tem algum sentido maior, se aquilo faz. A gente não é ensinado. A gente não é ser ensinado. racional. Isso aí é Racionalidade não é um aprendido, negócio que você né? nasce sendo racional. Você aprende a ser Você racional. aprende. Você aprende a pensar. Inclusive, a gente nasce com o pai e a mãe falando: o que seu coração está sentindo? Siga ele. Pô, eu quando era criança eu queria ser lixeiro porque ele tinha um colete que brilhava. Siga seu coração, meu filho. Não, né? E tem a questão até linguística, né, cara? Se você parar pra pensar, a criança, Não é mentira, toda a é verdade, racionalidade dela é construída verbal, né, cara? É linguística. Linguagem. mano. Cara, Sim. por que O raciocínio é verbal, né? Por que o ser humano sofre? Porque nós falamos. A linguagem gera sofrimento. Entende? Eu falei isso num outro podcast, inclusive, dei esse exemplo. Um cachorro de 3 patas. Tem 4 patas, já viram 3? Sei lá, teve um acidente, perdeu uma pata. Ele deixa de viver? Não, o cachorro continua tentando subir no sofá, caindo, ele continua vivendo. Ele continua brincando, ele continua comendo, ele continua fazendo tudo que ele fazia com 4 patas, mas com 3 patas. O cachorro não fala. Entende? Mas eu acho que também o cachorro tem menos Problema. Não, mas eu vou dar outro exemplo. complexidade Vou dar outro menor, exemplo pra né, ti. também. Vou dar Assim, outro exemplo. Tu vê um cachorro ansioso, ele curte mais O que eu quero ou menos, dizer é o ele tem a processo de visão aceitação. Não, das mas coisas. quer ver um exemplo bom? Sim, sim, sim. Ó, Jorge, Mas vou dar um exemplo diferente. A minha esposa teve uma tia, já falecida, que foi esquizofrênica. Então, numa idade da vida dela, começou a ter alguns surtos e tal, diagnosticou e viveu, cara. Viveu acho que tipo uns 40 anos. Acamada e o caramba, os últimos 15 anos acamada. E já numa esquizofrenia bem severa, uma demência e tal. Como é que aguenta viver tanto daquele jeito? Vocês nunca pararam pra se perguntar por que um mendigo... O pessoal fala que é anticorpo. Não tem nada a ver, velho. É a mente. Como é que aquele cara cracudo que tá ali na Cracolândia, igual o Walking Dead, o cara tá lá e tipo assim, fica lá daquele jeito, meu irmão. Tu olha de fora, tu fala inimaginável, não dá. Mas o cara tá lá mergulhado naquilo, vivendo aquilo. Ou, igual eu citei, a tia da minha esposa, que esquizofrênica, com demência, deitada na cama, acamada, e não morre, velho. Não morre. E não quer, né? Não morre, ela nem sabe. É o que ele falou. Adaptação também. É o que ele falou. A racionalização, ela adoece também. Por exemplo, Muito. a Ainda mais tia você da minha atuais, esposa, ela nem sabia que estava ali.
Então é um corpo lutando para sobreviver. E o nosso corpo luta pra caramba para sobreviver. Agora, a tua mente te destrói antes. Cara, inclusive tem um levantamento de dados, né? Pessoas que, eu não lembro qual que era o rio que eles pulavam, mas pessoas com, né, depressão refratária que tentaram se matar, eles fizeram um levantamento de dados, pessoas que pulavam naquele rio, as que sobreviveram, 80% voltaram a tentar se matar de novo. Então, o que acontece? Se ela pula no rio e ela sobreviveu, ela se debateu. Então, na última instância digamos ali, quando Deus está puxando pela mão, o ser humano ele quer continuar vivo. Então, a gente tem Porque é não natural a morte. Uma bactéria foge do fagócito, irmão. Se alguém me explicar isso daqui, da onde, não é verdade? Da onde vem a racionalidade do ser unicelular fugir? Nossa, sabe que é um fagócito. Não é? E querer viver. O bicho é unicelular, uma bactéria, qualquer coisa, meu velho. Tá fugindo. Mas é doideira, né? Porque você pega, por exemplo, uma pessoa num estado mental, digamos assim, quando ela tem uma racionalidade, isso aqui não me serve, eu quero me matar. Daí quando pula no rio, se debate para viver. Aí você tira, né? A pessoa salva, ela vai lá alguns meses, semanas depois e tenta se matar de novo. Porque é doença, óbvio, né? Mas é o que a gente tá falando. Eu acho que o ambiente leva ela... Porque o sofrimento... Imagina só, uma pessoa que tira a sua vida. O sofrimento é tanto que a única... Já tentou outras coisas, mas a única forma, talvez, de acabar com o sofrimento é... Mas a questão é o que ele tá falando, né? Por mais que exista sofrimento, quando chega na hora de dizer não, então a pessoa ela não aceita isso, ela quer continuar vivendo. É porque, no fundo, olha para a natureza. Nós somos os únicos, ou talvez, eu posso estar falando bobagem, mas eu acredito nisso, somos a única espécie que tira a própria vida, meu velho. Deliberadamente. Tem outras que tiram, mas não é muito voluntário, né? Deliberadamente, como o homem faz, quando olha, de repente, tá tudo a favor no cenário, tá ligado? Tá tudo bem. Mas é a única espécie que fala. É disso que a gente está conversando. Como a nossa mente era complexa. É por isso que o homem tem que voltar para a própria espiritualidade, a questão do autoconhecimento. Eu acho que só quando a gente começar a responder os porquês, a gente vai estar pronto para viver. A gente só comentou sobre essa questão do... por que igual foi dito, né? A pessoa não tem a racionalidade e ela vive mais. Ela vive mais justamente porque ela não está colocando a mente dela na equação. O corpo, a nossa máquina, o nosso maquinário é perfeito, porra. O nosso maquinário, meu irmão, é de uma complexidade e perfeição que tu desacredita. O negócio é feito, ele quer viver, pô. Tudo quer viver. Quem decide e começa a morrer é a nossa mente. Somos nós mesmos, cara. Quando a gente começa a tomar escolhas e fazer coisas que são contrárias ao bom senso da vida. Aí acabou. E o resgate, eu acho que é da espiritualidade, é o caminho que vai nos direcionar para voltarmos ao bom senso e à lógica. Porque, caso contrário, a gente está indo para a extinção da própria espécie, pô. Olha pro mundo, pô. Se você pensar... Relacionamento, cara. Os relacionamentos acabaram, pô. Vocês são solteiros ou casados? Namorando. Casado? Solteiro. Namorando. Casou 6 vezes. Dá pra dizer que é casado. Já casou 6 vezes? Casado, morando junto tem o quê? 3 anos? Tô morando junto tem um ano e meio, acho. Por aí, uns 2, 3. Mas vocês estão casados. Casados, já estabilizados. Porque eu não saberia ser solteiro no nosso tempo hoje não, meu velho. Não, ele tá tentando casar faz tempo, mas não dá certo. Casar, né? Mas não consegue. Não consegue. Se aparecer alguém aí, pô... João, você que tá vendo esse programa, chame ele inbox. Mário, por favor. Isso aí. Que atrás tem vários bombados. Você que tem olhos gostosos no corpo, por favor. Você que curte trembolona também. Quer compartilhar a mesma seringa? Vai falar com o Desordem, pronto. Já matou. Nutricionista, vai cuidar da tua dieta, você vai ficar maçudo. Ex-bodybuilder. Exatamente. Ai, caramba. Rapaziada, muito bom. Deixa eu fazer umas últimas perguntas pra gente ir finalizando. Pro Desordem primeiro. Vamos lá, pra matar um mito que eu acho que tá voltando à moda. Dieta carnívora. Sei que não é pra todo mundo, mas faz mal ou faz bem? Cara, que a gente pegar a questão hoje de dieta carnívora, a carne pura, sem outros alimentos, né? A gente tem hoje, por exemplo, uma supervalorização disso. O ser humano, obviamente, ele veio de uma evolução onde ele ingeriu muita carne, o corpo consegue digerir isso, só que a gente tem a questão em relação à quantidade também, né, desse alimento que a gente vai ingerir. Obviamente, a gente tem trabalhos que mostram aí que o excesso de gordura saturada, quando a gente está falando em excesso,
causa problemas cardiovasculares, dislipidemias, tudo mais. Mas agora essa situação, o cara vai comer carne vermelha a ponto de sair uma gordura da pele, isso existe uma supervalorização ali em cima um mito, né? Tu acha que dá para o cara ficar com colesterol alto só comendo carne, velho? E ovo? Carne e ovo? O cara só come carne e ovo, velho. Será que ele fica com esse colesterol alto? Será que ele consegue comer? Cara, é que a gente tem que ver Será, também como que ele é responsivo a isso também, né? Mas, Via de regra. via de regra, cara, é que a gente tem estudos que mostram a prospectiva, acompanhamento, o excesso da gordura saturada, ela age numa enzima no fígado chamada HMG redutase. Sim. Então, essa enzima, ela... E vai produzir todos os seus hormônios do corpo. Eu vou falar que dá porque eu já vi. Tu já viu? Já vai bater 300, 400 de LDL. bate. Tá. Em Só, mais de o cara uma era vez. carnívoro, só carnívoro. Ele tinha algum problema de pressão? Nada. Mas aí é que tá. Quanto disso é ruim de fato? Esse Então. LDL em 300, um exemplo. Então, o que Se a tá gente... tudo normal. Claro, é que a gente vai várias camadas. A inflamação corporal, esse cara pratica atividade física, não pratica, dorme bem, não dorme. Então, tudo vai tendo... Porque a questão não é só o LDL, né? O LDL Claro. é oxidado. Multifatorial. Então. Qual é o estilo de vida dessa Que pessoa? esse é o grande problema, é a oxidação da LDL. Não é o LDL. partícula. Ele é rebatido. Na real, a gente não tem... O LDL oxidado, a gente tem uma supervalorização do LDL oxidado em relação ao LDL normal, né? O LDL oxidado, ok, ele pode ser mais responsivo, ele pode influenciar mais na formação de placa de ateroma, né? Mas o LDL normal, ele já é fagocitado. Ele, por si só, ele já é fagocitado. Então, se eu tenho um LDL muito grande, muito alto, né? Eu aumento muito o substrato para ele ser fagocitado, né? Tem hipercolesterolemias aí que, cara, tem gente que bate 1.000, 1.500 de colesterol. Você consegue ver visualmente uma nata no sangue, né? Como que aquilo ali não vai ser depositado, né? Então, assim, até justificativa da dieta carnívora, que nossos ancestrais comiam muita carne. Meu, comer carne dá trabalho, velho. Como que a gente comia carne? Tanta carne Não no tinha tanta passado? disponibilidade. Não tinha. Os nossos dentes, quando a gente pega fósseis, ossadas de humanos mais antigos, né? Os dentes de trás eram muito desgastados. Por quê? A alimentação muito rica em fibra, muito rica em tubérculo, muito rica em coisas difíceis de mastigar. Os dentes eram muito desgastados e a gente vivia 30 anos. Já tinha uma erosão muito significativa. Restos também no corpo. Então, a gente sempre teve esse movimento de comer o que é mais fácil. O que é mais fácil? É a planta que está parada. A fruta O bicho que está correndo, vou gastar muita energia para fazer isso e a conservação é muito difícil. Então a gente sempre comeu muita carne seca, muita carne salgada, que dessalgava também, né? Muita carne defumada para preservar. Preservação. Então era aquela comida bem ruim de comer. Carne fresca você comia uma vez a cada 4 meses e olhe lá. O resto era parecendo uma sola de sapato mesmo. Então, assim, a gente fala, historicamente o homem fazia isso, mas... A questão é sempre quanto fazia isso, a intensidade de onde que fazia. veio essa informação? Como Que que o ser era humano o fazia processo? isso? Porque às vezes isso nem está fundamentado, de fato, que o homem fazia esse movimento. Né? Porque para comer carne em quantidade, a gente precisou ter disponível ali no nosso quintal para matar um porco, 2 porcos por semana. Ou então a gente armazena. Para a gente conseguir armazenar, a gente só está conseguindo armazenar tem o quê? Tem 50 anos, 70 anos que a gente consegue armazenar carne direito, assim. Mas acho que o pessoal conta pelas revoluções, né? Era caça, daqui a pouco vem entrar na ideia da agricultura, daqui a pouco da Sim, criação, vai aumentando, o consumo e vai vai aumentando. Mas acho que a questão toda, eu bato nessa tecla, é a ideia, é o novo, no próprio corpo. Igual ele citou. Antigamente, ninguém comia cereal no café da manhã, porra. Isso aí é novo. É novo. Legal, posso comer uma fruta. Pegar uma pera, sei lá, pegar uma banana, vou comer e tal. Isso é possível. Ovo. Agora, pegar um saco de sucrilhos, jogar com leite de caixa. Isso é novo. Isso é novo. E o quão disso... Porque aí, de novo, falamos da multifatoriedade, né? Quão disso, de fato, pode ser mais prejudicial. Entendeu? Pensando de maneira geral, né? Analisando friamente, né? A expectativa de vida ela sempre está aumentando.
Certo. Ok, a gente tem mais doença cardiovascular, tem mais câncer, beleza. Quanto mais. Mas em vive o qual ser humano, mais idade doença vai ter, isso né? tá acontecendo? Também vai Porque, ter. beleza, há pouco tempo atrás, a expectativa de vida era 40 anos. Era. Quem que morre de infarto com 40 anos? Hoje, quase Então ninguém. você vai encontrar Mas mais morria. gente. É igual câncer, sim. Mas morria uma galera de infarto com 40 anos, 50 anos, Sim. né? Câncer é coisa que vai dar mais velho. Óbvio, a gente não tinha tanto câncer antes, porque o pessoal nem chegava a ficar vivo a ter câncer, a ponto de ter Exatamente. câncer, né? Exato. Então, tinha assim, estatina. claro, a gente tem muitos problemas hoje. Não estou falando que a gente não tem muitos problemas. Mas a gente conseguiu contornar alguns deles, mas ao mesmo tempo a gente criou vários outros. Imaginar né, câncer de cara? mama, por exemplo. É. Tem menina de 20 anos sendo câncer de mama, velho. Isso não era antigamente, não existia isso. Pode falar o que quiser. É que não diagnosticava também, né? Só morria. Só morrer. O caroço no peito lá, eu Só acho morria. que... Bom, acho que Porque assim, falando da minha avó, por exemplo. Né? Minha avó, ela teve câncer de mama 2 vezes. Segunda vez ela morreu porque foi indo. Aí metastase já vai. Tratou, sim. metastatizou. Sim. Então muita gente fazia isso. A gente não sabia o que é. A gente só tem a oportunidade de tratar alguma coisa quando a gente sabe o que é. Se eu não sei o que é, não dá pra tratar. Eu sei, mas eu ainda acho, na minha opinião, eu ainda acho que evento, por exemplo, como câncer, sempre existiu. De repente a sociedade não chegava na idade para a gente ver tantos casos. Mas, entretanto, todavia, tem tipos de câncer surgindo em números que a gente olha e fala, Tipos de cara, câncer, sim. tipos, até como eu falei, câncer de mama mesmo. Não é para uma mulher de 30 anos, em tese. É como tu imaginar um cara de 20 com câncer de próstata, velho. Eu nunca ouvi falar. Desculpa, mano, eu nunca ouvi falar. Por quê? Porque tem texto. Agora, dá anticoncepcional pra uma menina a partir dos 10. Deixa ela semi-menopausada desde os 10 anos. Cara, mas quando a gente Não pensa tô dizendo assim que tá no- correlacionado, mas até que ponto? Eu não sei, velho. Não, é porque assim, quando a gente pensa no anticoncepcional, até pensar em quantidade de hormônio, por exemplo. O anticoncepcional ele tem menos hormônio que a mulher produz no ciclo menstrual, né? Sim. Mas, a gente pensando em outro ponto, né? Tá. Incidência de cânceres hereditários, né? Com característica hereditária, cânceres familiares, principalmente câncer de mama, hoje é muito maior. E quando a gente pensa em coisas genéticas, coisas hereditárias, a gente está pensando em passar esse gene para frente. Então, uma mulher que tem um câncer agressivo, tem um gene para esse câncer agressivo acontecer muito mais cedo, que hoje ela consegue tratar, ela pode ter uma filha depois que ela teve câncer. A mulher que teve câncer com 20 anos, talvez ela tivesse tido um filho só e ele não passou esse gene para frente. Então, quando a gente pensa em até perpetuação de doenças que têm caráter genético, a gente pensa na prole dessas pessoas também, né? Tipo, ela passou esse gene mais. Mas pensa numa coisa interessante também, que é até o que a gente falou um pouco antes Só do um pouco, podcast. né? Também. Não, assim, para quantos tipos de câncer a obesidade é tendenciosa? Pronto. 13. Epigeneticamente falando, 13, né? sim. Então pensa só, 13 tipos Verdade. de câncer a obesidade. E Então, a obesidade está cada vez mais cedo, né? Então, assim, não é que o número de câncer se aumentou, claro, mas o número da sociedade obesa também. Se for, Obesa. cara, a previsão para 2050 lá no paper que eu falei era de 4 bilhões, cara, de pessoas obesas. Tinha um estudo de 97, 98 até 2021 que eles fizeram uma avaliação, cara, subiu em 150%. É absurdo, ou seja, então, pô, se infantil, né? se aumentou a obesidade, eu imagino que as outras doenças que são, né, oriundas da obesidade vão aumentar também. O câncer acho que entra num E fator não desse dá também. pra medir isso cronicamente falando. Vai pegar um corante. Quanto do corante que tá num refrigerante vai ser maléfico? Porque é um elemento de uma vida. Aí você vai juntando ligado? vários. É o cigarro, é o estresse. adoçante, Falta o de estresse. Cara, várias coisinhas que você vai somando que vai... né? A exposição à própria... exames também, né? Tem para fazer exame também. Tem, Sim, cara, eu injeção. vejo muito médico pedindo exame de imagem adoidado, cara. Cara, assim, o tanto de gente que quer nossa. fazer tomografia por... Cara, e assim, nem de tem pronto-socorro, clínica pra cara. isso, Tem né? paciente que pede... Sério, tinha semana, paciente né, que pedia tomografia toda semana. No Nossa. mesmo dia, quinta-feira, o cara ia pedir uma tomografia. Por que tu quer fazer uma tomografia? Tem que Sem falar, vou quadro fazer clínico. essa, Eu tô na sentindo próxima uma tu dor. volta Cara, aqui mas tava pra... passou da semana passada, Na velho. próxima tu volta aqui pra descobrir o câncer, né? É muito doido isso daí. É muito doido. Só que aí, de novo, a gente quer... Mas por que as pessoas estão assim? Vamos falar das doenças e desse medo. É porque, de novo, chegou a informação, chegou a possibilidade de diagnóstico, entender? A modernidade chegou a todos. É tecnologia. Né? Tá todo mundo querendo viver, mas ao mesmo tempo tá todo mundo com medo. De viver. Aí no final Exato. é isso. Exato. Só que a gente não pode fechar os olhos para alguns fatos. Está acontecendo. Beleza, estamos vivendo mais, estamos descobrindo novas doenças. Só que, ao mesmo tempo, a gente também consegue fazer
essa conta de várias questões que estão em aberto. Aquele corante lá que tinha no chocolate, que agora não é mais chocolate, é alguma coisa de chocolate. E aí? Faz mal ou não faz? Dá câncer ou não dá? E a galera quer saber. Só que aí entra a questão do que na farmacologia ou na medicina, ou seja, na nutrologia, seja como for, vira um consenso porque ele é confortável pro profissional, muitas vezes. É que outra coisa também que a gente entra muito nessas... Mais fácil de explicar, né? Pro leigo. Porque assim, a gente sempre quer uma resposta sim ou não. E geralmente as respostas não são sim ou não, principalmente em medicina. É probabilístico. Não é uma certeza, tem uma probabilidade disso aqui acontecer. Até porque muitos estudos, por exemplo, corante. Você não vai pegar nós 4 aqui, o pessoal da USP vai chamar nós lá, vai dizer, não, vamos testar aqui dose de corantes e vamos acompanhar ver qual de vocês vai ter câncer antes. Não vai ser aprovado. Existe, não impossível, lógico. Não. Mas está todo mundo seguindo assim. Uma das coisas que eu mais A internet funciona dessa forma. Olha, não sei o que dá câncer. Porra, já era, velho. Acabou. É muito determinístico, assim, é tipo... É porque a gente não gosta de certeza, a gente quer ter certeza de tudo. Quando que foi a última vez que a gente escutou alguém falar? Não sei, depende. Não sei, eu acho, talvez. É porque é feio falar que não sabe, ser. né? Você não pode... E eu acho que existe também o estigma do próprio profissional no consultório, enfim. Um cliente perguntar alguma coisa e ele dizer, pô, já que o cara tá me pagando, eu tenho que dar uma resposta para ele. Não, né? Muitas vezes a melhor resposta é dizer que não sabe, porque se você falar que sabe e falar bobagem, e mandar uma conduta errada, você está estragando, né? Ferrando. As pessoas não consideram o contexto, né? Tipo, será que eu consumir aqui a Coquinha Zero vai me dar câncer? Cara, depende do contexto, né? Como? Quando? É aquela história, não pode dizer que é saúde, né? Mas só a Coca isoladamente, não. Mas e a soma de outras coisas, os comportamentos associados. Exatamente. E outra vez, e a relatividade da vida? Que tu não sabe quando. Por mais que você faça todo o trabalho de autocuidado, geneticamente pode despertar qualquer coisa ou um carro pode te atropelar e tu vai dizer que acabou. E assim, entra a questão do estoicismo, né? A gente se preocupar com aquilo que está no nosso alcance, né? Que a gente fica pensando nessa... A gente fica acho louco, que é o grande diferencial. Que a racionalidade é essa. Pô, vou sair daqui, posso ser atropelado e aí começa a gerar ansiedade. Né? Que é uma das ideias da terapia de compromisso, a ACT que eu trabalho, que é, cara, a gente não controla os nossos pensamentos e emoções. E a gente sofre por tentar controlar o tempo todo, entende? E a racionalidade excessiva, ela também gera sofrimento, né? Às vezes gera até paralisação. Com certeza. E tem na medicina agora, vocês podem falar melhor, essa indústria vindo forte aí de fazer exames genéticos para prever coisa e tal. Imagina, como é que você vai prever isso aí, cara? Só para deixar os outros ansiosos. Só deixar a galera pior ainda, imagina. Iatrogenia, não é tão preciso assim, né? Para você interpretar um exame, você tem que ter uma probabilidade inicial. Se você tem um resultado do negócio e tem uma probabilidade inicial, você não sabe nem se pode estar errado o exame ou não. Tá uma moda agora os pacientes chegar com algum teste genético, larga 70 páginas na frente do cara e fala, doutor, eu tenho... Pô, se tu tem o que? Alergia a tomate, cenoura, brócolis, ovo, carne, não come nada, pô. Você pergunta pro cara assim, tá, mas quem te pediu esse teste? Você comprou, você conversou com alguém se interessou em saber quem é você para saber o que deveria analisar? Mas é doido porque, de novo, a gente cai na inevitabilidade. Porque a informação chegou. E a galera, de alguma maneira, está com muito medo, não tem transcendência, é o aqui e agora, é o imanente. Então a galera está com medo, cara. Tudo é reflexo do imediatismo, cara. Agora, doutor, para a gente finalizando, qual o recado que o senhor deixa para aquelas pessoas que querem começar a mudar a vida, têm dificuldade, porque hoje tudo que vem no Instagram e nas redes sociais como um todo é uma grande propaganda de uma vida utópica ou perfeita. E elas olham para si mesmas e não se veem, de repente, capazes, porque já deram alguns passos e caíram, ou porque passaram na mão de profissionais que apenas queriam o dinheiro delas. Qual o recado que o senhor dá dentro da sua atividade como médico, tendo um trabalho multidisciplinar? O que você consegue dizer como esperança para essas pessoas? Ainda tem muita gente que se importa, só que faz muito menos barulho. Porque está muito mais preocupada em realmente resolver os problemas, e resolver problema é cansativo, é desgastante. A gente absorve muita coisa dos pacientes também. Então, um sinal de alerta já para um profissional que talvez não seja tão bom assim, olha o comportamento dele na rede social e quanto de post ele faz.
Se o cara tá muito tempo, muita coisa na rede social, os discursos são inflamados, categóricos, não, eu sei, é assim, é isso, cara. Vendendo promessa e milagre, você esquece. Cara, esquece, assim, provavelmente é furada. O cara que faz trabalho de verdade, primeiro ele reconhece as limitações, ele tem humildade para reconhecer que talvez ele não consiga resolver algum problema, ele se preocupa em não vender essa esperança para o paciente, porque ele sabe quão devastador é uma pessoa perder uma esperança quando ela confia em alguém que talvez seja a última esperança que ela tem. Diferente. E ela é enganada por aquela pessoa e ela não consegue. Tudo bem, ela não conseguir resolver o problema do paciente, mas enganar, Perfeito. cara, E é isso é sujo, isso é baixo. E é diferente do profissional que usa da dor do outro para vender. Sim. É o que o pessoal tá fazendo hoje, né? Pega uma dor, um sofrimento que a pessoa tá ali, né? Uma doença, o que for, e tenta vender um milagre, uma promessa para lucrar mais em cima disso. Ou seja, tá lucrando no sofrimento do outro, né, cara? Sim, não, isso aí cara, tem que tomar um cacete, esses caras. Doutor, deixa uma palavra aí pro pessoal que te segue sobre dieta, sobre emagrecimento, nutrição, o que você quiser. Então, Ou sobre ou para os solteiros aí te ligarem. João, Mário. acho que é melhor o papo esse aí, pô, né? Solteiros e solteiras, estamos dispostos a tudo, né? Solteiros. Fala solteiros. Brincadeira. Você que é solteiro, fala assim. Então, a questão e uma dica geral sobre dieta é que não existe nada milagroso também. Não, a gente pega aí a própria evolução humana, não existe nenhum alimento novo que surgiu, revolucionário. O que a gente tem também muitas dúvidas sobre métodos alimentares. As pessoas, jejum é melhor, é pior. Tudo depende do contexto. Então a gente adapta o método à pessoa, não precisa fazer loucura de encaixar pessoas em certos métodos milagrosos. Por exemplo, a gente vê, um Nutri. Eu sou Nutri que trabalha com jejum intermitente. Não existe uma área específica que você vai passar jejum para todo mundo. Então, a dieta ela tem que ser enquadrada nos objetivos do paciente, nas quantidades, para o peso, para o percentual de gordura, para a rotina. Então, um bom aspecto psicológico também que ele é capaz de suportar. Com certeza, exatamente. Como a gente falou também no começo, uma dieta mais restritiva em obesos compulsivos, o cara vai matar o cara. Só vai aumentar a compulsão dele, vai atacar na madrugada. Não é uma regra, né? Existe uma tendência que a gente está falando, tudo é com probabilidades. Então, pé no chão, se alimentar bem, se alimentar saudável, cuidar muito do ambiente, cuidar da exposição. E não existe muito milagre, não. É saber depois dosar as quantidades. Vai lá, Enzo, começa contigo, vai lá. Pra você, hein? Pô, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, bater um papo, trocar uma ideia, falar sobre... A gente veio com uma ideia, né, de falar de emagrecimento, obesidade, mas acabou falando sobre várias tudo, coisas né? legais. É legal, ficou fluido, ficou bem dinâmico, bem envolvente. Então, agradecer. E é muito bom estar aqui com vocês, né? Não conhecia você, prazer de conhecer, muito legal. E, pô, pessoal que quiser me acompanhar, @psienzocolim, é só acessar lá. Não sei se vocês vão colocar provavelmente vai colocar, né? Vamos colocar. É isso, e qualquer dúvida que vocês tiverem também, galera, quiser mandar lá no direct, fica à vontade, eu super respondo, eu adoro papear, bater um papo. Doutor Juan, bora lá. Para apresentar tuas redes aí, fala com a galera. Bom, agradeço também o convite, fico muito honrado em estar aqui. E foi realmente muito agradável, a gente discutiu sobre vários temas, não dentro de uma coisa só, mas que se relacionam muito, né, entre si. Acho que no final das contas a gente falou muito sobre ser humano hoje. É verdade. Acho que o tema hoje foi mais sobre ser humano. Comportamental. Vida. Hoje, né, o ser humano na atualidade, enfim. Bom, minhas redes sociais, só sou ativo, um pouco ativo no Instagram, não tanto assim. E pretendo ser passivo. Já fui. Tem que ser... Pô, os caras estão dando muita margem aqui pra gente. Porra, doutor, ativo, sou ativo. Ativo. dr.juansalles. Dr. Juan Salles com R e um L só. Bem... Perfeito. Bem brasileiro, bem simples. Desordem, bora lá, doutor. Bora lá. Então, agradecer ao pessoal. Eu sempre falo que conversar em podcasts, aulas é muito bom, porque dentro do consultório a gente educa só uma pessoa, só um paciente. Aqui a gente consegue atingir um público muito maior. E deixar meu @ aí, não só para dieta também, meninas que querem procriar e casar. Muito bom, meninas, agora sim, pô. @desorde.nutri. Agora sim, tá vendo? Pô, agora sim, pô. O Mário saiu até do armário correndo, aí. Pô, muito bom, pessoal. Muito obrigado, vou finalizar aqui.
Você que nos acompanhou até aqui, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixa um comentário carinhoso pro Dr. Enzo e Dr. Juan, pra mim também, um comentário carinhoso, isso é pra você dar em cima de alguém, dar em cima do Dr. Gisorde. Um beijo, até o próximo programa. Valeu, pessoal, valeu. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes, um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca, com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade.